E aí, gente, sejam bem-vindos à Rua do Medo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Um podcast novo, no mesmo feed do anterior. Vou explicar. Primeiro, eu sou uma pessoa não... Qual que é a palavra? Eu nunca prometi consistência, aqueles, né? O formato anterior do podcast dava pra perceber pela frequência, que era uma vez a cada 5 anos, tava me travando demais, porque tava difícil encontrar as histórias que eu queria, que fossem legais do jeito que eu queria e que dessem um episódio legal. E eu comecei a perceber, na última semana, nas 2 últimas semanas, eu tive uma mesma conversa pelo menos umas 5 vezes, que era a pessoa vindo perguntar sobre o que tinha sido meu mestrado, que pra quem não sabe eu tô aí terminando, já defendi, já fui aprovado, mas faltam fazer aqueles ajustes pra fazer a entrega final, o depósito final, sabe? Tô nesse momento, mas já fui aprovado, já passei, mestre Valente veio aí. E toda vez que alguém perguntava do que é o meu mestrado, e eu falava que era sobre suspense no cinema, que eu estudei Hitchcock, que eu adoro cinema de terror, que é basicamente o único tipo de filme que eu assisto, sempre tinha um negócio meio... Qual é a palavra? Eu não sei, mas tinha uma surpresa e mais de uma vez eu ouvi a frase, aspas, eu não esperava isso de você, fecha aspas. E aí eu comecei a me incomodar muito com isso. E eu deixo de falar sobre essas histórias no TikTok ou no Instagram, porque eu sei que grande parte do pessoal que me acompanha é muito jovem, e essas histórias são para maiores de 18, de 16 às vezes, então eu tomo muito esse cuidado. Mas eu comecei a sentir falta de mostrar para as pessoas que eu realmente amo histórias de terror, e filmes de terror, e livros de terror. E isso juntou com o fato de que eu tô escrevendo, né, como vocês já devem saber, se vocês me acompanham nas outras redes, tô escrevendo um livro de mistério, um cozy mystery, um mistério aí bem soft, bem de boinha, mas o protagonista é muito fã de histórias de terror. Tô aproveitando, obviamente, para colocar nesse protagonista, para falar sobre essas histórias que eu amo tanto. E aí eu pensei, por que não? Eu tava querendo um lugar pra explorar também esse meu lado que eu não mostro muito nas outras redes. E aí eu lembrei que eu tinha um podcast em que eu fazia isso, em que eu lia histórias de terror, por mais que fossem fanfics às vezes, que fossem histórias inusitadas. Mas eu vi que eu podia fazer muito mais com esse podcast do que aquilo que eu tava fazendo. E de novo, todo o esquema de procurar histórias tava sendo meio limitador, agora eu tô na dúvida se é limitador ou limitante, fica aí a questão, mas estava me limitando um pouco, e então o que aconteceu? Só para explicar para vocês, Rua do Medo é o novo nome do podcast, Rua do Medo inspirado aí numa das minhas séries favoritas de livros, que são os livros do R.L. Stine. Sim, foram eles que inspiraram a franquia Rua do Medo, que teve pela Netflix também ano passado, não sei se foi ano passado ou 2020, nesses últimos anos aí, mas por isso que eu decidi chamar o podcast de Rua do Medo, e porque esse é justamente o meu tipo favorito de terror, que é um terror muito soft, um terror até, no caso desses livros, é um terror muito teen, muito adolescente, é o meu tipo favorito de filme de terror, de livro de terror, e é o tipo de história que eu quero trazer pra cá também, na maior parte das vezes, o que pasma não é o caso do episódio de hoje, mas tudo bem, bem contraditório. Então, o podcast vai se chamar Rua do Medo, você que já estava inscrito no Clube do Leitor, é o mesmo feed, não precisa fazer nenhuma outra inscrição, não deixem de avaliar o podcast com 5 estrelas, se vocês ainda não avaliaram, tô disponibilizando também no YouTube, por mais que não tenha um vídeo com a minha cara ali, dá pra deixar no YouTube se você tiver YouTube Premium. Dá pra bloquear a tela do celular, se você for ouvir pelo celular ou pelo tablet, ou se você tiver no computador, dá só pra deixar rolando ali no YouTube, que vai dar muito certo, não tem muito o que ver. E também nas plataformas de áudio, principalmente no Spotify. Rua do Medo, o nome do podcast, e um dos quadros do podcast é o Clube do Leitor, que ocasionalmente vai aparecer aí em um dos episódios, mas tem tem 3 quadros que vocês vão descobrir quais são no final desse episódio, então tem que aí ficar até o final para descobrir. Outra coisa que eu tava sentindo muita falta era de encontrar conteúdos sobre histórias de terror e conteúdos sobre terror que não fossem... Eu não sei, os conteúdos que eu tive contato até agora de terror era tudo muito pretensioso, geralmente era alguém que era muito especialista em cinema e falando termos técnicos, a dicção de centavos.
mas termos técnicos que eu ficava meio entediado, tal. E eu não quero falar com essa pretensão toda, da mesma forma que eu falo sobre literatura, de um jeito muito de boas, assim, muito. Não, uma conversa mais direta. É esse tipo de diálogo que eu quero ter com vocês, falando sobre histórias de terror também. Por mais que eu tenha dedicado os últimos 2 anos e meio da minha vida a estudar terror na universidade, não quero trazer nada disso pra cá. Ah, aliás, acho que muita gente vai perguntar sobre meu mestrado. Então, eu ia responder agora rapidinho, mas eu acho que pode ser um episódio muito interessante. Eu pesquisei como Hitchcock constrói o suspense dele no cinema através dos diálogos e através das imagens. Enfim, teve toda uma metodologia ali para fazer isso. Eu vou ver se eu pego algum episódio do podcast para falar sobre isso e talvez trazer alguém que também conheça da obra do Hitchcock para conversar comigo, debater comigo e tal. Mas o primeiro episódio vai ser sobre aquilo que eu me cansei de falar sobre nos últimos dias, nas últimas semanas, que é o filme Orphan 2: A Origem. Eu tava doido pra assistir esse filme, assisti na semana passada, e é até por isso que eu decidi fazer essa reformulação aí do podcast meio no impulso, porque eu queria muito fazer um episódio sobre Orphan 2, não queria perder o hype, obviamente, e não queria esquecer a experiência que eu tive. Então, é isso. Esse é o episódio de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Bom, então, pra quem não sabe, Orphan 2: A Origem é a sequência do filme A Órfã, e é aquela que a gente chama de prequel, né? Não tem o nome em português, acho que pra isso. Que é a sequência que vem antes. Então é o filme 2, que na real se passa antes do filme 1. Então o primeiro filme se chama A Órfã, e o segundo filme, por mais que eu chame de A Órfã 2, chama só Orphan 2, A Origem. E eu fui idiota o suficiente pra esquecer completamente disso. Acho que eu não sabia que tinha esse A Origem quando eu fui assistir. E na metade não, no começo do filme, eu já tinha meio que esquecido que aquele filme estava se passando antes do primeiro. E aí eu fiquei um pouco confuso. Mas depois que eu vi que chamava A Origem, tudo fez sentido. E o final do filme também deixa isso muito claro. Mas, pra quem não assistiu o primeiro filme, eu vou ler aqui a sinopse pra vocês. Em A Órfã, Kate, que é a Vera Farmiga, e John Coleman, que é o Peter... Gente, que sobrenome é esse, meu Deus? Sarsgaard. Peter Sarsgaard. Que eu só vi esse filme com ele e não vi nenhum outro. Vera Farmiga, pra quem não lembra, fez Bates Motel e fez Invocação do Mal. Que inclusive é um dos... não vou dizer que é mas é um dos meus filmes de terror favoritos, o primeiro. E até agora eu não consegui assistir o terceiro, porque eu queria muito ter assistido no cinema, mas era na época ali pré-terceira e quarta dose, então não deu pra assistir. Vamos ver se eu assisto nos próximos dias e faço um episódio também sobre. Kate e John ficam arrasados devido a um trágico aborto. Apesar de já ter 2 filhos, Daniel e Maxime, o casal decide adotar uma criança. Durante uma visita a um orfanato, os dois se encantam pela pequena Esther, de 9 anos, e optam rapidamente por sua adoção. O que eles não sabiam é que estranhos acontecimentos fazem parte do histórico da menina que passa a se tornar, dia após dia, mais misteriosa. Intrigada, Kate desconfia que Esther não é quem aparenta ser, mas devido ao seu passado de alcoolismo, tem dificuldades de provar sua teoria. Essa é a sinopse do filme 1. Eu comecei a assistir o filme ontem, reassisti o filme ontem pra gravar esse episódio pra vocês, mas a internet aqui de casa não colaborou muito, não deu pra assistir tudo, mas deu pra lembrar bem, e é muito, muito, muito doido. Aliás, eu queria ter reassistido o primeiro filme antes de assistir o segundo, porque é muito doido como dá pra ver que são filmes completamente diferentes e moods completamente diferentes. Na minha opinião, os filmes de terror mais legais sempre são os primeiros, porque eles são mais simples. E eu sou muito obcecado por formas simples de se contar uma história e de causar emoção no espectador, e uma emoção tão forte, capaz de causar terror, sabe? De causar suspense, causar o sentimento de suspense. Foi por isso que eu quis estudar isso no mestrado, porque
Acho que é tão difícil você gerenciar ali imagem, som, diálogos, pra fazer a pessoa sentir medo através de uma coisa que você criou, que é algo que me fascina demais. E eu acho que isso é ainda mais fascinante quando você pensa em filmes que se passam em uma locação só, ou que nem no primeiro A Órfã. É um filme muito mais barato que o segundo, se a gente parar pra observar. E vários clássicos do terror, assim, são absurdamente baratos. Que nem, de novo, voltando no meu mestrado, né? Eu falei que eu não ia citar ele, não deu certo, enfim. Mas se a gente pensar nos filmes do Hitchcock, que, né, elevou aí o status do cinema de horror, do cinema de suspense, a gente tem Janela Indiscreta, a gente tem... Ai, como é que chama aquele que chama Rope? Que é o Festim Diabólico, o próprio Psicose, são filmes que se passam em locações muito restritas. E óbvio, Hitchcock tem filmes que se passam em 1 milhão de lugares e tem diversos cenários, mas nenhum conseguiu ser tão genial quanto esses que têm locações tão reduzidas e recursos reduzidos. E com a Órfã eu senti a mesma coisa. Eu já adiantando pra vocês, eu amei o segundo filme, eu sei que teve muita gente que não gostou, mas eu tava muito na expectativa. Minha expectativa como fã foi atendida, tenho algumas ressalvas que eu vou contar pra vocês, mas eu ainda acho que o primeiro filme, por ter contado essa história, que no fim, gente, a história do primeiro e do segundo filme é a mesma história. Então não teve muita diferença ali. É, e eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito melhor no primeiro filme, com muito menos recursos e, enfim, coisas. Mas falando de Orphan 2 agora, vou ler também a sinopse para vocês se localizarem. E a gente já começa sabendo que a órfã, né, que a gente conheceu no primeiro filme, a Esther, ela não se chama Esther. Ela não se chama Esther Albright, ela se chama Lina Clemmer, que é como a gente começa o filme, que é descobrindo aí que ela tem essa identidade, que é a personagem da Isabel Fuhrman. Acho que esse sobrenome dela é alemão. Então eu me recuso a tentar fazer um sotaque alemão. Mas ela tá de volta para mostrar sua mente perversa e instável. Nesta prequela, olha aí o português de prequel, prequela. Um cachorro latino, mas tudo bem. É que aqui é a Rua do Medo, gente, nossa, muito agitada. Nessa prequela ao filme original de 2009, depois de orquestrar uma brilhante fuga de uma clínica psiquiatra da Estônia, Esther viaja para os Estados Unidos se passando pela filha desaparecida de uma família rica que procura uma menina de 4 anos. Após ser acolhida pela nova família, luxo e uma psicóloga... Gente, pra onde essa sinopse foi? Meu Deus. Após ser acolhida pela nova família, luxo e uma psicóloga... Não faz sentido essa frase. Meu Deus, parece o quadro das histórias, né? Parece o Clube do Leitor, todo de novo. Após ser acolhida pela nova família, Esther começa a mostrar suas reais intenções com o pai e a mãe biológicos. Esther começa a ser vigiada por um detetive que fará tudo para mostrar à família que a menina não diz ser quem é de verdade, colocando em risco a nova identidade da órfã. No entanto, surge uma reviravolta inesperada que a coloca contra uma mãe que protegerá sua família da criança assassina a qualquer custo, mesmo que signifique sua própria morte e a de todos. Um pouquinho de spoiler aqui na sinopse, mas tudo bem, a gente não... E aí que tá, né? Se você assiste o primeiro filme, logo antes de assistir o segundo, você meio que já sabe o que vai acontecer. Então, esse é o momento em que eu preciso dizer pra vocês que vão ter soft spoilers nesse podcast. Se você quer assistir o filme sem spoilers, pula aí uns, sei lá, 20 minutos. Eu vou colocar a minutagem dos quadros, quando começa cada quadro, aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, pra quem quiser pular. Mas, que nem eu falei, eu não assisti o primeiro filme quando eu fui assistir o segundo, mas reassisti, né, no caso. Mas agora reassistindo, dá pra ver que logo no comecinho do filme, a freira lá do orfanato, onde os pais, a Kate e o John, vão adotar a Esther, ela fala que a Esther foi pra lá depois que a família dela morreu, depois que a casa da família dela foi consumida por um incêndio. Então a gente já, teoricamente, a gente já sabe como o segundo filme vai terminar.
né? Não tem muito mistério aí. O mistério é mais descobrir como que a história vai chegar nesse ponto específico do incêndio. Mas vamos lá, o primeiro filme, é, eu não me lembrava que ele começava de um jeito tão brutal, que é falando sobre aborto. A Kate, a personagem da Vera Farmiga, tem meio que umas alucinações ali, ela toma uma medicação muito pesada para lutar contra o alcoolismo, contra o trauma que ela enfrentou ali tendo o aborto. Eu acho que esse primeiro filme, o terror dele pega num lugar muito diferente do segundo, que é um pouco mais... O terror do segundo filme é um pouco mais óbvio, um pouco mais gráfico, um pouco mais clichê do que o primeiro, que é... eu não sei explicar. Mas enfim, pegaram o mood? Pegaram o mood? Vocês podem também comentar junto comigo, tanto nos comentários desse vídeo no YouTube, ou se você estiver ouvindo pelo Spotify, a gente pode conversar lá pelo Instagram, que é @oThiagoValente. Aliás, todas as redes são @oThiagoValente, se você estiver se perguntando. Até no Be Real, eu fiz um Be Real assistindo a Órfã ontem, inclusive. E aí, quando a gente vai pro começo do segundo filme, teve uma coisa que me deixou tão irritado, mas tão irritado, que eu achei que era coisa da minha cabeça e depois me confirmaram que não. Esse segundo filme foi gravado muito tempo depois do primeiro. Quantos anos será? Deixa eu ver aqui. A Órfã é de 2009. Uau, é muito tempo, é 13 anos. Ó o 13 aí, galerinha. Votem com consciência. Então, obviamente, a atriz da Órfã, ela já tá muito mais velha agora do que antes. Por mais que ela ainda tenha cara de criança, ela já tá muito mais velha do que quando ela gravou o primeiro filme. E no começo desse segundo filme tem tipo um blur, assim, uma névoa Parece que tem uma fumacinha, um negócio distorcendo a nossa visão no começo do filme, que é justamente a parte do filme em que ela ainda tá caracterizada como uma pessoa velha, que é muito, muito ruim de assistir. Às vezes tem algumas coisas que eu assisto nos filmes e que eu acho que foram meio agonizantes, mas às vezes essa era a intenção do diretor, do cineasta, da pessoa que idealizou aquele filme, ou de quem tratou a imagem do filme, enfim. Mas eu acho que esse não foi o caso, dava muito pra ver que era mais pra disfarçar essas coisas do que qualquer outra coisa, e o começo do filme, aqui na sinopse eu li pra vocês que ele se passa numa clínica, né? Uma clínica psiquiátrica na Estônia. Esse começo, toda essa sequência da clínica psiquiátrica... Eu, eu lembro agora do meme do Carlos Piloto 3. Eu gaguejei igual ele, Carlos Piloto 3. Toda essa sequência da clínica psiquiátrica parece um videogame. Sabe aquele videogame meio 3D, só que é meio real? Só que a imagem é muito esquisita, porque é só um videogame. Todo esse começo parecia que eu tava vendo um videogame, tanto pelas cores, quanto por essa neblina que tinha, assim, na imagem. Era tudo meio esquisito. Eles tentaram fazer um jogo de... A gente começa acompanhando uma funcionária que vai trabalhar nessa clínica, e logo no dia que ela tá conhecendo a clínica para começar a trabalhar lá, é o dia que na época ela ainda era Lina, não era Esther, mas é o dia em que a Lina foge da clínica e consegue enganar todo mundo lá pra fugir. Ela acaba... Isso não é spoiler, ela acaba matando essa nova funcionária, enfim. Eles tentaram fazer um jogo ali de proporção pra mostrar que a Lina era realmente muito pequenininha e muito baixinha perto dessa nova funcionária, dessa nova tutora que tava indo lá cuidar dela. Mas tudo ficou tão esquisito, que foi meio... sei lá, foi só estranho. Mas depois disso, a gente vai... A Lina meio que, depois que ela mata essa funcionária, ela vai ficar ali na casa dela. Tem uma cena muito legal dela tocando piano, dela tomando vinho, vasculhando nas coisas ali da mulher que tinha entrado na clínica. E é lá nessa casa, xeretando ali no computador dela, que ela encontra essa garota que tá desaparecida nos Estados Unidos e que é muito parecida com ela. E aí ela vê ali a oportunidade para se passar por essa garota, por essa Esther Albright, e enfim, ver
vê uma opção ali para a vida dela, para ter uma vida fora da clínica psiquiátrica, ter uma vida com mais luxo e tal, do jeito que ela quer, enganando pessoas, como sempre. Mas toda essa sequência, até a parte em que ela vai para a família rica dos Estados Unidos e começa a enganar eles, e começa a se aproximar do pai, e começa a se apaixonar pelo pai. Toda essa primeira metade do filme é muito chata, porque a gente já viu aquele, né, que gostou do filme, mas fala que a primeira metade foi chata. Não é que foi chata, mas é só um pouco entediante, assim, porque a gente já viu esse filme, é igualzinho o primeiro filme, não tem muita diferença. A única diferença é que a gente já sabe que ela é uma pessoa velha se passando por uma criança. Então, a gente já sabe que a gente não vai ter essa surpresa, esse não vai ser o plot twist, porque a gente já sabe, esse é o grande plot twist do primeiro filme. Então, essa primeira metade, assim, que é uma metade que dura mais do que a metade, inclusive, é só meio ok, já vi isso. Então, essa primeira parte foi meio morna, assim. Mas a gente tem o grande plot twist, que é, mais uma vez, alerta de spoiler, que é quando a mãe descobre, a mãe ali da família dela, a mãe adotiva dela, que ela acha que é a mãe biológica, né, no caso, mas, enfim. Não tem nada de adotivo, não sei porque que eu falei adotivo. Mas a mãe que acreditava ser a mãe biológica da Esther descobre que a Esther não é a Esther e ao invés dela fazer um grande drama e tal, ela decide também esconder isso junto com a Esther, porque ela não quer que o marido dela volte a ficar mal do jeito que ele estava quando a filha deles desapareceu, mas não porque ela tem esse negócio de não porque ela quer muito quer ver ele bem, não por conta disso, mas porque ela não quer perder ali o status de família perfeita que eles têm e o lugar que eles ocupam ali na sociedade, dando festas chiques e fazendo eventos e sendo meio que uma família modelo, sabe, exemplar. E eles tinham essa história linda pra contar da menina que se perdeu e voltou pra casa e agora eles são a família linda de novo. E aí, quando chega esse momento da revelação, é genial. Essa é uma das cenas mais incríveis. Eu não conhecia essa atriz que faz a mãe da Esther no segundo filme. Deixa eu até ver o nome dela de novo. E ela é maravilhosa. Cadê o nome dela? Essa aqui, Julia Stiles. Essa mesmo. Ela é incrível. Eu quero muito assistir outros filmes com ela. Ela fez 10 Things I Hate About You, das 10 coisas que eu odeio em você, Down to You e Save the Last Dance. Ela fez o... não, tô confundindo. Fez No Balanço do Amor e fez um filme que chama Jason Bourne. Não sei que filme é esse, enfim. Ela fez aquele filme com a Jennifer Lawrence também, O Lado Bom da Vida. Enfim. E ela é incrível, ela tá maravilhosa nesse filme, principalmente depois que a gente descobre esse plot twist. E aí, eles têm um filho que é o Gunner é a pronúncia. E o ator que faz é o Matthew Finlan, que eu já tinha assistido naquele filme Jingle Bell Princess, da Netflix. O filminho clichê de Natal que a gente gosta. Mas, o que acontece? Os dois acabam descobrindo que a Esther, na real, é uma grande golpista. E aí eu achei que o filme ia tomar um rumo muito diferente do que ele tomou. Eu achei que essa ideia dela... Esse esquema de todo mundo meio que escondendo do pai, que a Esther, na real, não é a filha deles. E aí meio que começa umas intriguinhas da Esther tentando matar a mãe tentando matar a Esther. E eu achei que o filho ia ter um papel muito mais ativo nessa história. Teve tudo isso, mas foi tudo muito rápido, porque já tinha sido a primeira metade do filme, com aquela parte chata que a gente já tinha acompanhado no primeiro filme. Então, não sei, pra mim o filme podia ser muito isso, tinha muito que explorar em toda essa esquemática, assim, dessa dinâmica deles. De novo, acho que o filho, por ser um adolescente que não tinha no primeiro filme. No primeiro filme, os outros 2 filhos da família ali eram crianças. Então, podiam trazer várias coisas de cinema de terror adolescente.
que os clichês que a gente gosta, que são legais, tal, que podiam acrescentar muito na história, não foram tão legais quanto poderiam ter sido, sabe? Porque tiveram que ser rápidos, porque já tinha que acabar o filme. Então, não sei, senti um pouco de falta disso, senti falta disso, na real. É, Mas enfim, isso não tirou pra mim a genialidade desse plot twist e dessa história que eles encontraram pra fazer um filme novo da Órfã, que eu realmente fiquei em dúvida se eles iam ter mais alguma coisa pra contar que não fosse exatamente o mesmo esquema do primeiro filme, sabe? E nossa, é tão legal essa segunda metade, é tão legal e tão interessante, é por isso que eu queria que ela durasse mais, porque é muito divertido de acompanhar e você fica muito apreensivo. De novo, eu tinha esquecido que esse filme se passava antes do primeiro. Óbvio que agora é óbvio, né? Que a história se passa antes da outra. Mas isso fez com que eu ficasse muito apreensivo e na dúvida do que ia acontecer ali. Então, pra mim, essa foi realmente a parte mais divertida do filme. Final mega previsível e o final não me agradou tanto quanto essa segunda metade. Mas, enfim, foi muito legal de acompanhar. Me contem o que vocês acharam. É, Eu acho que o outro ponto fraco também é entender melhor as motivações da mãe. Eu senti um pouco de. E de novo, eu botando preposição onde não tem. Eu senti um pouco falta de entender melhor a história dela ali, entender por que ela quer manter esse lugar dela na sociedade e acompanhar mais esse lado dela. Por mim, podia ter um spin-off só da mãe. Esse filme podia ser inteiro sobre a mãe, porque ela é uma personagem muito interessante e que a gente vê muito pouco sendo retratada ali. Então, sei lá. Mas me digam se vocês já assistiram. De novo, podem comentar aqui no YouTube ou nas minhas redes se vocês estiverem ouvindo pelas plataformas de áudio. E. Fiquei assim alimentadíssimo. Acho que são filmes absurdamente diferentes e que causam sensações muito diferentes também. O segundo filme é muito mais adulto do que o primeiro. De novo, o primeiro é muito mais simples. Esse segundo, a trama é um pouquinho mais truncada, assim, sabe? Não é tão linear quanto a do primeiro, mas enfim, é meio compreensível. Enfim, eu era obcecado por essa história com o primeiro filme e fiquei muito feliz com essa sequência. Acho muito improvável que tenha um terceiro. Eu realmente espero que não tenha, porque eu acho que os dois já, já se bastam, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para os nossos quadrinhos. Yay! O primeiro quadro da nossa Rua do Medo é a Livraria da Rua, em que eu vou indicar para vocês um livro. Olha só, uma coisa que eu quase não faço aqui na internet. Mas no quadro Livraria da Rua eu vou indicar um livro de terror, ou que eu li recentemente, ou que eu estou lendo, ou que eu gosto, ou que eu tô com vontade de ler para indicar para vocês. E é isso. Então, na Livraria da Rua de hoje, eu decidi fazer uma grande homenagem a mim mesmo, a risos. Mas como esse é o primeiro episódio, e eu queria há muito tempo ter esse espaço para poder falar sobre essas histórias de terror que eu gosto muito, eu vou indicar um dos meus livros favoritos de terror, que eu já li, gente, foi quando eu entrei na faculdade, em 2014, então faz muito tempo, faz quase 10 anos. Faz 8 anos. Não, eu entrei na faculdade em 2015. Então faz 7 anos, que é As Possuídas do... Eu nunca sei falar o nome dele, mas se escreve Ira Levin. Aí com sotaque, né? Não sei se fica um Ira Levine, Ira Levin, que é o mesmo autor de O Bebê de Rosemary. Esses dois livros, tanto esse que eu vou indicar pra vocês, quanto O Bebê de Rosemary, já se tornaram filmes, então... O Bebê de Rosemary foi reeditado agora pela Darkside, mas esse que eu vou indicar pra vocês hoje não é reeditado há muito tempo. Essa edição que eu tenho foi uma edição que eu comprei numa barraquinha na feira, é uma mão no pastel, uma mão no livro, que era daquele Círculo do Livro, que, enfim, tipo esses clubes de assinatura que a gente acha muito revolucionário hoje, isso já existia há 50 anos atrás, que era, você assinava e recebia um livro aí na sua casa que você escolhia. E eu achei esse aqui. As edições são muito...
Não vou dizer que é vintage, porque ela é de fato antiga. E aí hoje parece meio vintage, mas é muito bonita. Tem umas duas mulheres, assim, duas silhuetas de mulheres na capa. Parece até livro hot, mas não é não, é suspense e terror. Ah, tem três, acabei de ver um rosto aqui na capa que eu nunca tinha visto. Tem três rostos de mulheres na capa. E essa história é tão viciante que a partir do momento que eu comecei a ler, eu não consegui parar. Eu não consegui parar de panfletar essa história em absolutamente todos os lugares onde eu consigo falar sobre histórias de terror. Então é por isso que eu quis falar sobre ela aqui. Mas As Possuídas conta a história da Joanna Eberhardt. Ela foi demitida, ela era presidente de uma emissora de TV, foi demitida, e essa demissão dela veio por conta de meio que um ataque ali. Ela teve um ataque de nervos, ela estava muito estressada com o trabalho dela. Ela, pelo cargo dela, ela tinha uma reserva financeira ali bacana. E ela, junto com o marido, decidiu se mudar para uma cidade pequena, para uma cidade, mas assim, mais pacata, sabe? Para dar aquela desacelerada no ritmo de vida. E eles se mudam para essa cidade que se chama Stepford. E a primeira coisa que ela percebe é que as mulheres são muito dóceis e muito bonitas. E ela fala sobre como os seios das mulheres de Stepford eram muito grandes e era meio estranho que todas eram meio parecidas. E aí ela e o marido chegam nessa cidade e eles logo se tornam amigos da vizinha deles. Eles são vizinhos de um casal ali também que se mudou há pouco tempo, um pouquinho mais de tempo do que eles, mas estão os dois ali meio que se adaptando ainda. E ela, tanto a Joanna quanto essa Joanna, nunca sei, quanto essa vizinha, elas são muito feministonas, assim, muito revolucionárias. Elas querem fazer um clube das mulheres, assim. É que clube das mulheres acho que é outra coisa, né? Mas elas querem fazer um grupo de mulheres para lutar pelos direitos delas ali na cidade e fazer essas reuniões para mobilizar mesmo as outras mulheres de Stepford a serem mais ativas na política, a serem mais ativas socialmente. Elas têm muito esse discurso feminista muito forte e os maridos ali apoiam, tal, concordam, até que o marido dela e esse vizinho entram numa associação de homens que existe ali na cidade. Essa associação se encontra numa casa numa casa bem central que tem uma antena muito grande. E uma das únicas regras ali da associação de homens é que as mulheres não podem entrar, não podem frequentar. E aí no começo a Joanna acha isso muito absurdo, a vizinha ali que eu esqueci o nome também. Mas eles começam a frequentar, os maridos delas começam a gostar ali daquela associação de homens. Elas começam a conhecer quem são os outros homens que fazem parte ali. Tem um artista, tem um cientista, tem um engenheiro, tem umas coisas assim. Até que essa vizinha começa a ficar cada vez mais esquisita, começa a não querer mais levar pra frente essas ideias de grupo feminista, de associação de mulheres. Os seios dela começam a crescer também, e a Joanna começa a achar isso muito esquisito, até que ela começa a investigar. E eu não vou contar o que acontece, porque vocês precisam ler esse livro. Dei uma googlada aqui, vocês conseguem comprar As Possuídas nesses sites que revendem livros usados, ou... Deixa eu dar uma checada aqui se tem algum marketplace grande. Dá pra encontrar nesses sites aqui em que as pessoas estão revendendo os seus livros velhos e tal, porque realmente não é mais reeditado. Vou mandar um e-mail pra Darkside e falar que eu quero muito As Possuídas no Brasil de novo. Por favor, o mundo precisa conhecer essa história. Ou vocês podem também assistir o filme, que é tem duas... Olha que legal, não sabia, foi adaptado 2 vezes. Em 75 foi adaptado para... eu acho que os nomes das 2 adaptações em inglês são iguais, mas em português são diferentes, que é o Stepford Wives, As Esposas de Stepford, que é o nome original do livro, é o nome da primeira versão do filme de 75 com a Catherine Ross, de Joanna,
e chama As Esposas de Stepford aqui no Brasil. E tem também a segunda versão que eu acho que é bem popular, que se chama Mulheres Perfeitas, com a Nicole Kidman. Mas eu não assisti nenhuma das duas. Deixa eu ver se dá pra encontrar essa versão de 75 fácil. Na real chama Esposas em Conflito aqui no Brasil. Eu vou ver se eu encontro algum lugar pra assistir. E existe também uma teoria de que esse filme, e consequentemente esse livro, inspirou o filme Corra, do Jordan Peele. Então, gente, não tem motivo pra vocês não lerem o livro e não assistirem o filme. Eu vou procurar esse filme de 75 pra assistir e o de 2004 também, pra fazer um episódio depois sobre os filmes. É isso, essa foi a livraria da rua de hoje, espero que vocês gostem. Me deixem dicas de livros de terror que vocês gostem aqui nos comentários ou lá nas minhas redes também. E a gente vai para o nosso segundo quadro, que é a locadora do medo. Eu sei que muitos de vocês nem sabem o que é uma locadora, né? Se você é aí geração Z de 13 anos, que não tem nem idade para assistir essas coisas que eu tô indicando aqui, você não sabe provavelmente o que é uma locadora, mas bota aí no Google que você encontra. Locadora do Medo é o quadro em que eu vou indicar filmes pra vocês, e filmes ou séries, produções audiovisuais. E na Locadora do Medo de hoje eu vou indicar pra vocês uma série que eu ainda não assisti, mas eu assisti o primeiro episódio e na real, como eu já falei sobre um filme hoje, eu vou aproveitar esse espaço pra dar uma dica pra vocês também assistirem pra gente poder falar sobre no próximo episódio, que é Dahmer. Eu nunca sei falar o nome dele, se é Dahmer, se é Dahmer, se tem esse aspiradinho aí do H, mas é o filme, a série que estreou na Netflix essa semana passada. Tava muito ansioso e no Instagram eu fiz uma pequena saladinha de frutas ali, eu fiz uma pequena bagunça, porque eu falei que era sobre o serial killer que inspirou Psicose, que inspirou o Massacre da Serra Elétrica, que inspirou... quais outros filmes? Enfim, vários filmes de terror, sendo que na real esse serial killer é o Ed Gein. Eu dei uma pequena confundida, gente, é muito serial killer na minha cabeça, eu ouço muito modus operandi, eu leio muito livro de serial killer, então dei esse desconto aí pro Valente. Mas Dahmer... Eu vou falar assim mesmo, se não tiver, tudo bem. É uma série do Ryan Murphy sobre o Jeffrey Dahmer, que matou 17 homens sem levantar suspeita. E ele, depois que ele matava, ele guardava meio como que um troféu, guardava partes desses homens, o coração, então outros órgãos ali, em freezer ou em partes ali do seu apartamento. E eu tava muito animado por essa série, porque eu sou muito fã do American Crime Story da temporada do Versace, em que o Ryan Murphy conta a história do Andrew Cunanan, acho que é isso, que foi o cara lá que matou o Versace. A gente conhece um pouco da história dele. E aí fui com muita expectativa assistir, só que o primeiro episódio já foi tão mais cruel e tão mais brutal do que toda a série do American Crime Story, que eu fiquei muito chocado, e aí eu só assisti o primeiro episódio e metade do segundo, porque eu vi que essa série é muito mais pesada. Como eu falei, eu gosto de um negócio um pouco mais soft. Esse aí foi um pouco mais pesado pra mim, eu preciso de um tempinho aí pra ver tudo, não consigo ver tudo de uma vez. Mas... no primeiro episódio a gente já acompanha o Jeffrey Dahmer levando um cara pro apartamento dele e mostrando um pouquinho do que ele fazia até chegar o momento em que ele matava os caras. Só que nesse primeiro episódio a gente acompanha um caso em que não deu certo, em que o cara que ele pretendia matar conseguiu fugir, chamou a polícia começou a investigar, então a gente... em que o Ryan Murphy conta a história do Andrew Cunanan, acho que é isso, que foi o cara lá que matou o Versace. A gente conhece um pouco da história dele, e aí fui com muita expectativa assistir, só que o primeiro episódio já foi tão mais cruel e tão mais brutal do que toda a série do American Crime Story, que eu fiquei muito chocado, e aí eu só assisti o primeiro episódio e metade do segundo, porque eu vi que essa série é muito mais pesada. Como eu falei, eu gosto de um negócio um pouco mais soft. Esse aí foi um pouco mais pesado pra mim, eu preciso de um tempinho aí pra ver tudo, não consigo ver tudo de uma vez. Mas,
No primeiro episódio, a gente já acompanha o Jeffrey Dahmer levando um cara pro apartamento dele e mostrando um pouquinho do que ele fazia até chegar o momento em que ele matava os caras. Só que nesse primeiro episódio a gente acompanha um caso em que não deu certo, em que o cara que ele pretendia matar conseguiu fugir, chamou a polícia começou a investigar, então a gente parte da descoberta do Dahmer para conhecer os outros casos dele e para conhecer o background ali da família dele, dessas coisas. Mas esse primeiro episódio, a gente ter contato de como que ele... Cara, ele torturava mesmo, sabe? Os caras mais psicologicamente do que fisicamente. E é tão desesperador de assistir, mas ao mesmo tempo, né, a série tá aí pra isso. Eu tô vendo que ela tá sendo muito criticada, porque eu li muito por cima, e é sempre meio delicado falar sobre serial killers e sobre crimes reais que realmente aconteceram, né? Porque é isso que um crime real significa. Foi um pouco do debate que surgiu na época dos filmes da Suzanne von Richthofen, mas... e é muito delicado porque depende muito da abordagem que os idealizadores ali da série vão escolher. E parece que vai ter um rumo de perdão, pelo que eu li em alguns lugares. De perdão não, mas de redenção, sabe? De justificativa. O que não é muito legal, mas pra mim o que mais me fascina é entender. O que mais me fascina nesse tipo de produção é entender o que se passa na cabeça deles. E como pessoas conseguem chegar ao ponto de, por exemplo, matar 16 homens. E o que leva a pessoa a chegar nessas atitudes, sabe? Mas é tudo muito delicado, então eu vou assistir com muita atenção para conseguir ver quais escolhas eles fizeram para retratar ali a história dele. E conto mais no próximo episódio. Então, como eu já falei de filme no episódio inteiro, assistam pra gente poder comentar mais sobre a série na semana que vem. Deixa eu ver, eu abri aqui um site sobre a série. Tem a família de uma das vítimas, acho que não gostou muito da série, mas estão dizendo que tem sido bem fiel, tá tratando da homofobia e do racismo que estão envolvidos ali na história. A sorte é que essa é uma história muito conhecida, existem trocentos filmes, livros e história em quadrinhos sobre ele, então que não falta material. Acho que a gente vai acompanhar uma condensação de todo esse material que foi produzido nos últimos anos nessa série. Então tô bem animado. É isso, essa foi a Locadora do Medo. Eu amava tanto em locadora, só que eu sou muito indeciso. Eu passava muito tempo pra escolher o que eu ia assistir e 99% das vezes eu acabava escolhendo algum dos Jogos Mortais, que eu amo demais. Nossa, precisa ter um episódio pra falar sobre a franquia Jogos Mortais. Enfim, e o nosso último quadro se chama Gostosuras ou Travessuras e não podia faltar algum momento nesse podcast pra eu falar sobre comidas e docinhos e comidas gostosas. E esse é o quadro em que eu vou aproveitar para falar tanto sobre comidas, sobremesas específicas que eu conheci, dar alguma receita para vocês, ou também sobre lugares que eu conheci ou descobri, ou lugares que eu gosto de ir para comer. E eu tô fazendo um pequeno tour por cafeterias aqui de São Paulo, que eu sempre quis conhecer, mas agora eu tenho um pretexto para ir conhecer essas cafeterias, que é escrever o meu livro. Tá sendo muito legal frequentar esses lugares e escrever o meu livro que se passa em uma cafeteria temática de histórias de terror. Escrever ele em cafeterias está sendo bem especial, tá trazendo um sentimento legal ali para minha escrita. E foi justamente nessa missão de escrever meu livro que ontem eu conheci a São Paulo, que é uma cafeteria muito bonitinha lá na Oscar Freire, aqui em São Paulo. Se você não é de São Paulo, eu sei que ela tem em Fortaleza também, lá no Ceará. Sei que ela é de Fortaleza e agora que tá começando a aparecer em outras cidades e outros lugares. Mas eu fui atraído, eu tava andando muito sem rumo. Eu queria ir na Zedélica, uma lanchonete lá
como é que chama? Uma hamburgueria lá no Oscar Freire também, mas estava muito cheia. E aí eu comecei a andar meio sem rumo e eu fui atraído por um cheirinho de brownie, que tava uma delícia. Brownie é o meu bolo favorito. Então sempre que eu sinto o cheiro de brownie eu fico muito feliz e eu fui automaticamente atraído para esse lugar que chama São Paulo. E é uma cafeteria com sorveteria junto. E é um lugar muito bonitinho, eu fiz vários stories lá. E tem... Eu vou fazer um post no Instagram divulgando esse episódio. No carrossel eu vou colocar tanto livros possuídas quanto fotos da São Paulo. Mas lá eu comi uma quiche de frango, que foi uma das quiches mais gostosas que eu já experimentei na minha vida. E tem um espaço externo, é muito pequenininha, mas é muito aconchegante. E tem um espaço externo muito gostoso para ficar lá. É numa rua adjacente, assim, a rua Oscar Freire, então ela não é tão movimentada. Foi muito gostoso passar o dia lá e eu pedi essa quiche de frango, um café expresso que tava uma delícia também, e eu ganhei uma degustação de um sorvete. E eu pedi o sorvete de pistache, que é o meu sorvete favorito, e tava uma delícia. Mas aí quando eu fui pedir o sorvete de fato que eu ia comer, eu aproveitei que eu já tinha pedido de pistache para pedir outros sabores, e eu podia escolher 3 sabores. E como eu falei no Instagram já que eu tava ali, muitas pessoas começaram a me recomendar sabores, pessoas que já conheciam essa cafeteria, e eu segui as recomendações de vocês, hein? O que eu não faço por vocês? Então eu pedi o sorvete de Red Velvet, que é o meu talvez segundo bolo favorito. Sorvete de Red Velvet, um sorvete de leite ninho e pedi também o sorvete de tapioca, que foi de longe o mais recomendado por vocês. Eu achei aqui o de... que legal, o de ninho é o carro-chefe deles. Esquisito. Porque de todos esses, pra mim o pior foi o de ninho. Eu não gostei desse sorvete, tava muito esquisito, não sei porquê. E o melhor foi o de tapioca, que era com coco fresco e pérolazinhas de tapioca. Nossa, tava tão gostoso, mas tão gostoso. Eu queria morar naquele sorvete. E o de Red Velvet também tava uma delícia. Fica aí a minha dica de um lugar gostosinho pra quem tá aqui em São Paulo ou tá nos outros lugares. Deixa eu ver aqui no site deles, onde que eles têm. Nossa, tem muitos lugares. Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte ou São Paulo. Eu fiquei encantado, quero muito voltar lá em breve. E se vocês tiverem mais cafeterias aqui em São Paulo pra me indicar, me indiquem, por favor, porque eu tô realmente fazendo esse tour pra escrever meu livro e conseguir terminar a escrita dele. E é isso. Espero que vocês gostem, se vocês tiverem a oportunidade de visitar, ou se vocês encontrarem outros sorvetes de tapioca, experimentem, porque tem muita chance de ser gostoso. Eu nunca tinha experimentado, mas... valeu muito a pena, foi demais. E é isso, esse foi o primeiro episódio da Rua do Medo. Eu vou ter que me controlar todas as vezes, porque eu sempre quero falar Rua do Terror. Porque, pra quem não sabe, Rua do Medo, essa série de livros, inspirou a série Clube do Terror. E existe um livro da série Rua do Medo que se chama Clube do Terror. Então eu sempre tenho essa vontadezinha de falar Rua do Terror. Mas enfim, tô muito animado com esse formato novo. Eu tô muito animado que eu finalmente consegui parar pra desenvolver um formato e pensar em alguma coisa legal pra falar sobre terror junto com vocês. E o cronograma fica assim. Segunda-feira temos podcast Rua do Medo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Sexta-feira no YouTube tem cozy vlog muito aconchegante, ou algum vídeo longo falando sobre os livros que eu tô lendo, ou mostrando alguma coisa que aconteceu. O dessa semana eu ainda tô decidindo sobre o que ele vai ser. Mas quando eu souber eu aviso lá no Instagram. E ao longo dos outros dias, Reels e TikToks e Shorts a rodo pra vocês assistirem nas minhas redes. De novo, eu sou @o Thiago Valente em todas elas. No TikTok, no YouTube, no Instagram, no BeReal, no TikTok Now também, que pra quem não conhece é o BeReal do TikTok. No Twitter também, eu sempre esqueço do Twitter, coitado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, me contem o que vocês acharam e até o próximo episódio, até segunda que vem. E aí?